com a paz do Senhor. Bom é estarmos aqui na noite de hoje para adorarmos ao Senhor e bendizê-lo na beleza da sua santidade. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo nos escreveu João, no seu capítulo de número 21. E nós vamos ler, ou melhor, estudarmos o verso de número 15 em diante, considerando que nas quartas-feiras anteriores nós tivemos a oportunidade de estudarmos os versos de 1 até o verso de número 14. E como eu sempre tenho pedido, mantenham a Bíblia aberta. Nós vamos hoje ver um texto muito conhecido por todos nós. Mas muitas das vezes, este texto, por tão conhecido que o é, e as suas citações sendo feitas costumeiramente em nossos cultos, às vezes acaba passando desapercebido alguns aspectos importantes deste texto, e nós passamos a vê-lo de forma simplista, né? Não analisando a profundidade que o texto traz em si, e que eu quero, nesta oportunidade, juntamente com a igreja, nós observarmos. Verso de número 15, os que encontraram, digam amém. Diz-nos assim: e, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Amém. Primeiramente, neste verso de número 15, nós precisamos ter algumas observações já logo no seu início. Iniciando que o texto vai dizer: e depois de terem, mas era horário de janta? Jesus encontrou com eles pela manhã. Na onde? Na praia. Mas já na noite anterior,
quando eles saíram para pescar, eles não tinham-se ali? Contextualizando, quantos de nós, muitas das vezes, pela correria do dia a dia, não almoça e você chega em casa, ou às vezes encontra com alguém, disse, olha, eu estou indo jantar, olha, eu ainda vou almoçar. Não é? Porque aqui, muitas das vezes, até alguns colocam e dizem, não, é que Jesus ficou o dia todinho com eles na praia, passou o almoço e chegou o horário do jantar. Não, mas o texto, ele está envolvendo dentro de toda a narrativa, né? E entendam que aqui, Jesus está retratando, inclusive, a necessidade do que eles não tinham tido o jantar do dia anterior. E aqui nós tiramos uma lição importante para a nossa vida, que muitas das vezes nós queremos que os nossos traumas sejam tratados sem que a nossa necessidade imediata seja tratada. Qual era a necessidade imediata dos discípulos? A fome, eles se alimentarem. E muitas das vezes, nós buscamos em algumas circunstâncias, tratativas de âmbito de traumas que foram gerados há algum tempo passado, mas Jesus, ele sabe a necessidade, muitas das vezes, de tratar o seu corpo para depois tratar a sua alma. E Jesus, ele sabe tratar isso com muito cuidado. Nós vamos ver ocasiões em que Jesus vai tratar, primeiramente, a necessidade da alma. Tanto que a viúva de Naim, Jesus está entrando com uma grande multidão na cidade. Aquela mulher está saindo. Com isso, ao encontrar, perceba que Jesus não vai diretamente ao filho dela, que estava sendo conduzido. Tanto que o texto dá-nos a entender que o cortejo prossegue, mas Jesus se dirige à mulher e faz-lhe uma pergunta. Mulher, por que choras? Jesus trata, primeiramente, o problema interno que aquela mulher estava vivendo diante daquele momento e daquela situação, de consolo, de conforto. E muitas das vezes, irmãos, nós temos algumas dificuldades, porque nós queremos o milagre primeiro antes do tratamento. Porque a lógica comum da situação seria o quê? Jesus ressuscita a mulher, o filho da mulher entrega para ela e está tudo resolvido. Mas não. Jesus, ele vai se dirigir primeiramente à mulher, tratar primeiramente com ela, para depois operar o milagre. Mas a geração em que nós estamos vivendo, nós queremos primeiro o milagre, para depois receber o tratamento. Mas aqui dentro desse aspecto específico de Pedro e dos demais discípulos, Jesus vai tratar a necessidade imediata daqueles discípulos naquela situação. E perceba, eu só vou recapitular, que eu disse que neste capítulo de número 21, embora a tônica forte deste capítulo volta-se para Pedro, o que chama atenção neste capítulo é o silêncio de Pedro. O texto, conforme nós pontuamos, algumas quartas-feiras, não nos dá a indicação de que Pedro tenha falado até que o Senhor fale com ele. João vai falar, Jesus vai falar. A única fala de Pedro dentro desse contexto vai ser:
vou pescar. E não é porque Pedro não gostava de falar, não, irmãos. Pedro gostava de falar. Pedro era um discípulo que palavra nunca lhe faltou, argumento nunca lhe faltou. E todas as oportunidades que ele tinha para falar, ele queria ser o primeiro a falar. Passou porque Pedro estava calado. Há algumas situações que podem nos levar a observar o silêncio de Pedro. Todas as pessoas que vivem um trauma ou uma frustração, ela fica falante? Qual a reação dessa pessoa? Se calar. Pessoas que estão vivendo emocionalmente traumas, normalmente elas se calam. Normalmente elas se fecham. Pessoas que estão vivendo alguma frustração, normalmente elas se calam. Tem aqueles até que diz assim, você vai até oferecer ajuda, diz, eu não quero falar com ninguém. Ou em outros aspectos, muitas das vezes até diz, não me toque neste assunto. Porque tem dificuldade em lidar com os traumas. Tem dificuldade em lidar com as frustrações. E não foi diferente com Pedro diante do trauma que ele tinha vivido. De ter negado Jesus. E diga-se de passagem que Jesus havia encontrado com Pedro já, antes deste acontecimento. Tanto que nós vamos encontrar isso em Lucas 24 e 34, e 1 de Coríntios, capítulo de número 15, o verso de número 5. Nós vamos ter esses textos bíblicos frisando que Pedro havia se encontrado com Jesus sozinho. Isso após a ressurreição. Vamos ler? Lucas 24 e 34. Quem achar pode ler aí para mim, por favor. Pastor Wagner, me agra, por favor, em 1 de Coríntios, capítulo de número 15, o versículo de número 5. Quem achou Lucas 24 e 34, pode ler, por favor. O Senhor já ressuscitou e já apareceu a Simão. Tem uma outra tradução que vai dizer, Cefas. Pastor Wagner, 1 de Coríntios 15 e 5. Olha só, foi visto primeiramente por Pedro e depois pelos demais. Então Pedro já havia tido a oportunidade, diante deste encontro, ele ter tido um encontro pessoal com Jesus, mesmo após a ressurreição. E certamente Jesus já iniciou a tratativa com Pedro, a tratar com ele. Mas o silêncio de Pedro, ele termina. Chega um momento em que Pedro quebra o silêncio. E os irmãos se lembram que eu havia dito alguns domingos passados, inclusive fiz a citação do texto, e depois de terem jantados, eu fiz menção de que, o que eu já citei nessa noite, antes de Jesus tratar os nossos traumas passados, ele muitas das vezes vai ter a necessidade de tratar a nossa necessidade imediata. Agora entendam, o silêncio de Pedro ele é quebrado. Jesus faz uma pergunta a Pedro. Como se diz assim, Pedro, você não tem nada a me dizer, não? Sabe aquele negócio de pai, quando o filho faz uma arte, e o pai já está sabendo,
E ele chega assim: você não tem nada para falar comigo, não? Você está tão quietinho, não fala nada. Aí o silêncio é quebrado. E perceba um outro detalhe importante dentro do texto. O texto vai dizer: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas. Jesus vai lá atrás de quem ele era. Jesus vai lá atrás, na origem. Jesus volta lá atrás e vai dizer, tanto que o texto aqui, a pergunta de Jesus, Jesus não chama ele de Pedro. Jesus não chama ele de Cefas, mas Jesus chama ele de Simão. Ou seja, antes do chamado, ou seja, antes da conversão, ou seja, lá no início, ou seja, buscando a origem, ou seja, trazendo para ele a condição natural da origem dele. O Pedro natural, aquele Simão, filho de Jonas. Lembra como é que você era conhecido? Lembra como você era chamado? E há este detalhe no texto, de uma forma bem objetiva, Jesus vai dizer: Simão, como ele está te dizendo assim, renasceu Simão de novo, né? Você voltou a ser o que era. Esqueceu de quem você é. E muitas das vezes isso passa desapercebido no texto, porque quando nós olhamos para esse texto, simplesmente a tônica forte desse texto, quando é citada, simplesmente é: Pedro negou Jesus. Qual é a pergunta que se dá, ao qual Jesus faz para Pedro? Qual? Mas na citação verbal de púlpito normalmente é feita como? Simplesmente: Pedro, tu me amas? Mas Jesus não pergunta a Pedro, Jesus pergunta: Simão. E detalhe, que nós vamos observar um pouquinho mais adiante, tá? As três perguntas são iguais? Sim ou não? Mas percebeu que quando nós ministramos ou ouvimos uma ministração, sempre nós colocamos as três perguntas dentro do mesmo patamar? Simplesmente faz: Pedro, tu me amas? Como se fosse uma pergunta só. Ou seja, as três perguntas, ela tendo o mesmo teor, mas não tiveram. Por isso que eu disse no início, que muitas das vezes nós, ouvindo citação desse texto de forma simplista, nós havemos muitas das vezes a fazer uma generalização. Mas aqui não, hoje nós estamos estudando com mais profundidade. E perceba, já que Jesus não o chamou de Pedro, mas Jesus o chamou de Simão, filho de Jonas. Tem mais alguém comigo aí? Diga amém. Como é que é feita a primeira pergunta? Olha o texto.
verso de número 15. Amas-me mais do que estes? Olha aí mais uma vez. A pergunta está: Pedro, tu me amas? É assim que está? A primeira pergunta que Jesus dirige a ele está como? Eu vou contar até 3 e vocês vão repetir. No 3. 1, 2 e 3. O ensaio ficou bom. Vamos valendo agora. 1, 2 e 3. Ficou com um delayzinho, mas tá bom. Olha a segunda pergunta de Jesus, que continua sendo Simão. Está no verso de número 16. Simão, filho de Jonas. Como é que está aí na sua Bíblia a segunda pergunta? A primeira pergunta é igual à segunda? O que tem de diferente entre a primeira e a segunda? Aí a pergunta que eu faço então é a seguinte: quem é estes que Jesus está perguntando? Quando Jesus pergunta a Simão: amas-me mais do que estes? Quem é estes? Hã? Quais discípulos? E por que Jesus faz essa pergunta a eles? Há algumas sugestões para esta expressão estes, e aqui os irmãos responderam, a que mais se adequa à originalidade do texto, porque tem aqueles que pensam, a pergunta seja dirigida: você me ama mais do que ama esses discípulos? Alguns entendem: você me ama mais do que esses peixes? Porque havia peixes ali, os 153 grandes peixes estavam ali, sim ou não? Você me ama mais do que a sua atividade de pescador? Ou você me ama mais do que esses outros discípulos me amam? Até porque nós precisamos diferir. Você me ama mais do que ama a esses discípulos? Ou seja, é eu dizendo que Jesus está perguntando se Pedro ama mais os discípulos do que a Jesus, certo? E quando eu coloco, você me ama mais do que ama, ou melhor dizendo, você me ama mais do que esses outros discípulos me amam, é diferente. Então entenda que quando Jesus está perguntando, amas-me mais do que estes? É como se Jesus está dizendo, você ama esses discípulos mais do que eu? Ou você me ama mais do que eles amam? O entendimento é de que a pergunta de Jesus se dirija a Pedro, e precisamos entender, Jesus está restaurando Pedro. Jesus está tratando Pedro, sim ou não? Tá? E para Jesus tratar Pedro, Jesus precisa tratar Pedro por completo.
E por que Jesus vai fazer essa pergunta? E a pergunta é dirigida dentro do aspecto: você me ama mais do que esses outros discípulos me amam? Irmão, e esse tratamento de Jesus com Pedro é tão profundo, e aí eu vou precisar de vocês me ajudarem. Abra a vossa Bíblia aí, em Mateus capítulo de número 26 e o verso de número 33. Pastor Wagner, o senhor vai me abrir em Marcos capítulo de número 14 e o verso de número 29. Irmão Jeremias, o senhor vai me abrir em João capítulo de número 13 e o verso de número 37. Mateus 26, 33, Marcos 14, 29, João 13, 37. Irmão Reinaldo, se o senhor já achou 26 e 33 de Mateus, pode ler. Olha só. O que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo, ó, se todo mundo aqui considerar que o Senhor é um tropeço para eles, eu amo tanto o Senhor, que se precisar, o meu amor pelo Senhor é tão grande, maior do que esses que estão aí, que eu vou dar a minha vida pelo Senhor. É por isso que Jesus está perguntando para Pedro: Pedro, você me ama mais do que esses? Porque Pedro havia colocado o nível do seu amor a Jesus superior a de todos os demais. Marcos, capítulo de número 14 e 29, pastor Wagner. Ele disse, ó, meu amor pelo Senhor é tão grande que todo mundo pode se escandalizar com o Senhor. Eu? Jamais. Às vezes Deus precisa tratar conosco aquilo que nós falamos e não somos capazes de fazer. Não somos capazes de cumprir. E muitas das vezes, essas coisas que nós falamos e não somos capazes de cumprir, elas são feitas em público. E por isso elas precisam ser tratadas. Jesus não poderia, nos encontros que teve anteriormente com Pedro, sozinho, nos dois textos que eu li, tanto de Mateus, ou de 1 de Coríntios, capítulo de número 15, e o verso de número 5, e Lucas 24 e 34, que Jesus estava com Pedro sozinho. Jesus não poderia ter tratado com Pedro? E aqui, senhores, nós obreiros, a tratativa conosco, muitas das vezes, ela é mais pesada. Porque Pedro havia feito essas afirmações diante dos discípulos de Jesus. Ele disse, Senhor, ó, eu estou contigo e não abro em qualquer situação. Ó, os que estão aqui, meus colegas, eu não respondo por eles, não falo por eles. Tá? Mas eles podem tudo aí, ó, abandonar o Senhor. Eu estou contigo. Se precisar, eu morro com o Senhor. Amor sacrificial. Eu havia pedido para o irmão Jeremias, João 13, 37, leia, irmão Jeremias. Disse-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Jesus havia acabado de dizer, Pedro, para onde eu vou, você não pode. Aí ele disse, Senhor, por que eu não posso te seguir agora, Senhor? Se necessário for, eu dou a minha vida pelo Senhor. Jesus, quando pergunta, amas-me mais do que estes?
Sabe o que Jesus está fazendo, pastor Edmilson? Solidificando a liderança de Pedro. Tratando a liderança de Pedro. Reestabelecendo a liderança de Pedro. E reconhecendo também que ele é homem. Que ele é limitado. Ó, Jesus está pegando Pedro e está trazendo Pedro no mesmo nível dos demais. Porque Pedro havia se colocado em um nível acima. E às vezes Deus precisa trazer-nos para o mesmo nível. Por isso que essa pergunta aqui de Jesus, para Pedro, ela inicia falando: amas-me mais do que estes? Pedro aqui, irmãos, já havia adquirido um nível de maturidade. Às vezes nós temos traumas na nossa vida, às vezes nós temos traumas no nosso ministério, às vezes nós temos traumas na nossa vida cristã, às vezes nós temos traumas e frustrações na nossa caminhada, mas Jesus, ele tem a finalidade de trazer maturidade para nós. Muitas das vezes nós olhamos, agora está destruído, agora está acabado, agora não tem mais jeito. Mas Jesus trabalha as circunstâncias dos traumas, das frustrações, para dar maturidade espiritual para nós. Agora, quem é que quer passar por trauma? Quem é que quer passar por frustrações? Se puderem me dar um pouquinho mais de retorno, por favor. Nenhum de nós queremos, sim ou não? Mas Pedro, diante de toda essa frustração, Pedro, diante de toda essa circunstância, ele adquire um nível de maturidade espiritual maior do que o que fora anteriormente demonstrado por ele. E Pedro, aqui, ele vai responder dizendo: e ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pedro não se colocou melhor do que ninguém. Pedro reconheceu o lugar dele. Pedro foi tratado. Pedro não se considerou autossuficiente. Pedro não se considerou melhor. Pedro não se considerou maior. Tanto que, dentro desta pergunta, ele não compara o amor dele ao de ninguém. E Pedro simplesmente vai dizer: tu sabes que eu te amo. Muitas das vezes, a tratativa de Deus, em primeira instância, ele tem a finalidade de nos tratar diante dos
homens. Pedro percebe que falhou com o Senhor, mesmo diante do seu exagero. Até porque Pedro sempre foi exagerado. E Pedro reconhece que exagerou. Pedro reconhece que passou da conta. Pedro reconhece que extrapolou o limite. E quando nós passamos da conta, quando nós extrapolamos o limite, nós sempre ficamos. Entendeu porque Pedro estava quietinho? Mas Jesus precisava tratar com ele. E quando Jesus pergunta, Pedro é honesto em dizer. Ele vai dizer. A expressão que ele se utiliza, tá? Quando Jesus pergunta para ele, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele está dizendo, eu tenho afeição pelo Senhor. O que é isso? Jesus pergunta para Pedro se ele tem por ele o amor agapau, ou o amor ágape, o amor sacrificial. Pedro vai dizer, não, Senhor, não tenho não. Eu tenho somente uma afeição pelo Senhor. Ele reconhece que ele ainda não havia alcançado este nível. Na segunda pergunta, ou melhor, antes disso, Jesus então vai dizer, apacenta os meus. Jesus dá a primeira tarefa a Pedro. Cuide dos meus cordeirinhos. Que é a mesma coisa, tem o mesmo significado, continue cuidando. Mas aqui, cuida dos meus cordeirinhos, é a responsabilidade que tem de alimentar o rebanho. É a responsabilidade que tem de alimentar os cordeirinhos, aqueles que são os recém-nascidos. Irmãos, tem muita gente que muitas das vezes falha e quer ser restaurado já chegando ao topo principal. Ei, não é assim que funciona. Tem um processo. E neste texto fica claro este processo. A primeira responsabilidade que Jesus vai dar a Pedro, vai dizer, cuida dos meus cordeirinhos. No diminutivo, ainda por cima, que é o pastor que é responsável por alimentar. Não é aquele que é responsável por guiar. Simplesmente cuida da necessidade do alimento ali na... Vou usar uma linguagem aqui, na cocheira. Como quem diz, continue cuidando dos cordeirinhos. Continua cuidando dos novos convertidos na fé. E é lógico que se eu fosse assimilar isso, nós poderíamos ver esse processo lá no livro de Atos dos Apóstolos, depois da descida do Espírito Santo. Nós vamos ver que Pedro, ele se levanta, ele prega, e quase 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor Jesus. Os cordeirinhos. Que depois vai se transformar em 5.000. Depois uma grande multidão que não se podia contar. Pedro, diante da sua primeira confissão, ele é restaurado. Mas essa restauração é uma restauração gradativa. Na segunda, verso de número 16. Tornou a dizer-lhe segunda vez,
Simão, filho de Jonas. Como é que está aí na sua Bíblia? Aqui Jesus já não faz mais comparação. Por quê? Porque já havia tratado antes. A comparação que Pedro havia feito antes, inclusive em relação aos demais discípulos. Então aqui, nós vamos observar que Jesus, dentro dessa segunda pergunta, não há mais comparação com os outros. Ele simplesmente vai perguntar: Pedro, você me ama? E Pedro prontamente entende a diferença entre o que Jesus estava perguntando como o que ele estava respondendo. E como eu disse, Jesus, ou seja, dentro desse texto, está sendo usado duas palavras. Tanto no verso de número 15, quando Jesus pergunta para Pedro, e diz: Simão, filho de Jonas, agapau mais que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te filéu. Na segunda, Jesus vai dizer: Simão, filho de Jonas, agapau? Pedro, mais uma vez, disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te filéu. Jesus pergunta uma coisa e Pedro responde dentro da realidade. Porque Pedro adquiriu maturidade. A maturidade faz-nos saber o que somos capazes. A maturidade faz-nos saber o nível da nossa capacidade. E é por isso que nós precisamos, muitas das vezes, dentro das frustrações, sermos tratados. E quando somos tratados, nós somos restaurados. Nas duas primeiras perguntas, Jesus usa o verbo agapau, que significa amor profundo, sacrificial, que tem a origem em Deus. Em sua resposta, Pedro vai usar o verbo no grego, dizendo afeição fraternal. Ele está dizendo: Senhor, eu gosto, eu tenho afeição pelo Senhor. Enquanto ágape é o amor mais profundo. Aquele que Pedro disse que tinha e não teve. A segunda resposta de Pedro, mais uma vez, indica a sua honestidade. E indica a sua maturidade. Irmãos, quem muitas das vezes não ia tentar melhorar a resposta? Pedro poderia simplesmente dizer: Jesus está perguntando de novo, deixa eu fazer uma média aqui com ele. E vai dizer, como imagina aqui, Jesus dizendo: Simão, filho de Jonas, agapau, ele. Sim, Senhor, tu sabes que eu, agapau. Não, continua sendo: eu tenho afeição por ti, porque eu declarei que eu era capaz de morrer pelo Senhor, mas não fui. Eu tenho uma afeição pelo Senhor. Aí Jesus vai dar o segundo comando para Pedro e vai dizer: olha só, apacenta as minhas ovelhas. Já não é mais cordeiros, mas é as ovelhas. O nível de restauração que você tem é o nível de responsabilidade e confiabilidade que você adquire. Tem gente que muitas das vezes passa por um processo e ontem, quando é amanhã, pediu perdão para a igreja, ele quer ser restaurado de tudo. Não é? E não é bem assim, irmãos, é um processo. Tá? É um processo.
E precisamos respeitar o processo. E nós só temos consciência do processo quando nós temos maturidade. A falta de maturidade faz nós atropelarmos o processo. Quando Jesus diz, pastorei as minhas ovelhas, aqui a palavra traduzida como pastoreio é a mesma que Jesus estivesse dando para ele uma responsabilidade maior. Jesus está dando a Pedro, dentro dessa esfera ministerial, agora, não a responsabilidade de alimentar os cordeiros, mas de cuidar de todo o rebanho. Agora não é mais lá na cocheira, é lá na frente. Por fim, eu preciso encerrar, mas não sei se vai dar tempo de eu falar. São 20 horas e 54 minutos, nós precisamos tirar os nossos dízimos e as nossas ofertas. E vai faltar o versículo de número 17. E aqui, embora para nós, na língua portuguesa, o texto não denote nenhuma mudança, o verso de número 17, no original, não tem nada a ver com o verso de número 15 e o verso de número 16. A pergunta que Jesus faz é completamente diferente. Quantos estão aqui, estão me entendendo? Diga amém. Quer saber qual a diferença? Pelo jeito não quer, não. Acho que você já sabe, né? É ansioso? Então faz o seguinte. A Bíblia diz assim, lançando sobre ele toda a vossa... E até quarta-feira, vocês seguram firme aí, tá bom? Deus abençoe a todos.